E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje temos mais uma análise de To Your Eternity. O episódio 5 que fala sobre a viagem do homem sagrado. Nessa viagem o Fuxi ele está junto com todo o grupo ali do Bon-Samá e também do Carraco, e eles estão indo atrás das vilas para mostrarem quem é o Fuxi e para mostrarem as coisas que ele pode fazer e assim conseguirem mais seguidores e salvar as pessoas dos Knockers. Fazendo uma retrospectiva do episódio anterior. Nesse episódio soubemos de coisas assim que deixaram nossa cabeça um pouquinho, cheia de confusão. Que é, o Bon-Samá ele realmente consegue ver fantasmas, então eu acredito que dá pra negar aí uma esquizofrenia, então ele consegue ver fantasmas, porque nesse episódio, no episódio 5, a gente vê que ele viu o cara da capa preta, então ele realmente pode ver. Bom, aí mostrou esse poder do Bon-Samá, que é um poder que se assemelha de forma especial ao Fuxi. E também que eles estão juntos para conseguirem ali esses objetivos. E é claro, o Bon-Samá está tentando se tornar um rei. E meio que está utilizando o Fuxi para esse objetivo, para chegar nesse objetivo. O episódio começa mostrando eles ali no acampamento. Foi criado o acampamento do grupo, do grupo em geral. E mostra ali o Bon-Samá sentado no todo. O Fuxi fica um pouco incomodado com isso e fala que o todo ele gosta do Bon-Samá. E naquele momento ele fica todo vergonhadinho, mas o Bon-Samá fala que gosta mesmo de mulher, gosta de mulheres e ele não faz o tipo dele. Então segue esse ritmo e ele fala que o todo ele vai ser diminuído para ser agora a meia do príncipe. Enfim, a gente não entende muito bem o que significa isso. Bom, eles chegam numa determinada vila e lá eles têm o objetivo de mostrar os poderes do Fuxi. O Fuxi começa a produzir muitas flechas. Chega uma senhora que pede para ele curar a perna do filho dela. A perna foi amputada porque ele sofreu um acidente ou foi cortado por criminosos. Então ela pede para o Fuxi regenerar a perna do filho dela. Mas o Fuxi informa que ele não pode fazer isso e realmente a gente entende ali desde o momento que começa a assistir o anime, o Fuxi não pode fazer coisas vivas. Ai, gente, eu já queria adiantar uns negócios que aconteceu no episódio, mas tá, calma. Aí, beleza. Nesse momento, o Bon-Samá, ele chama ali um dos homens dele e mostra que ele tem uma prótese na perna pro Fuxi replicar aquela prótese. E o Fuxi consegue fazer perfeitamente. Bom, naquele momento, então, começa um ataque dos Knockers. O Capa Preta, ele fala que em 5 minutos os Knockers vão começar a atacar. E o Bon-Samá, ele simplesmente vê o Capa Preta falando isso. E o primeiro indício de que ele realmente consegue ver esse homem, o homem do capuz preto. E ele começa a ajudar, chama todos os guardas dele para ajudar a acabar com o Knocker que começou a atacar a cidade. O Carraco utiliza os poderes dele ali, do Knocker no braço dele também para ajudar. E o Fuxi vai lá e consegue pegar o núcleo do Knocker e assim acabar com ele. E tem uma cena que eu achei muito interessante, parece que é genuína de fato. Que é, o Bon-Samá, ele realmente se preocupa, ele se preocupa e conhece as pessoas que trabalham com ele. E ele começa a chamar nome por nome dos guardas, nome por nome das pessoas ali do exército, e todos eles falam, não teve nenhuma baixa. E de repente ele olha assim e fala, e o Tomás? Que era uma outra pessoa, e eles conseguem tirar as pedras de cima dessa pessoa. Isso é muito bacana porque demonstra o quanto o Bon-Samá é amado por aqueles que o seguem. A próxima cena do anime é no castelo de Ugá. Essa parte do episódio foi muito interessante porque mostrou um novo poder do Fuxi. Eles chegam lá e o dono do castelo, o rei do castelo, ele tá numa cama. E em cima dessa cama tem uma menina que tá muito doente. E ele pede pro Fuxi curar a filha dele. Ele chega perto dela e percebe que ela tá com muita dor, que ela tá com uma doença que é praticamente incurável e ela vai morrer em poucos minutos. Então ele fala que não pode ajudar e sai muito triste do quarto. O Carraco vai atrás dele e ele tá lá em cima da árvore com o corpinho da Marte. Ele fala que ele tá cansado dessa vida e não quer mais fazer isso. Na verdade, é uma coisa que desde o início da temporada tá batendo muito em cima, que é os objetivos por que o Fuxi tá em busca dessas coisas? Por que o cara do capuz preto tá fazendo com que o Fuxi busque esses objetivos? Não existe uma finalidade, porque é só derrotar os Knockers, mas e o motivo, a motivação? É como se não existisse. E isso tá incomodando muito o Fuxi.
E ele fala que só gostaria de morrer e se encontrar com os amigos dele, que já tinham morrido. E nesse momento aparece o pessoal levando a garota, que ela foi morta, e o Bonsama chama ele para ir encontrar o dono do castelo. E quando chega lá, fala pro Fuxi mostrar para ele as habilidades dele, que é replicar o corpo da menina. Ou seja, como ele viu ela, ele consegue se transformar nela. E ele se transforma, mostra pra eles. E é engraçado que no mangá e no anime essa cena é um pouco diferente. No anime ele se transforma nela e depois vai saindo por trás, assim, como se fosse uma casca. E no mangá mostra como se o rosto dele fosse depois saindo do rosto dela. É um pouquinho mais bizarro. E tem até uma pessoa lá da igreja de Bennett que começa a orar, chamando o Fuxi de diabo, falando que para proteger eles, porque aquilo é um demônio. Enfim, então naquele reino eles são seguidores da igreja de Bennett. O Fuxi faz isso e mostra que é apenas uma casca, que ele consegue fazer apenas uma casca do corpo da pessoa. E ele sai do quarto muito chateado. E nesse momento o Bonsama se despede de todos ali e também sai. E nesse momento aparece ele ouvindo algo que, gente, isso sim foi uma surpresa muito grande. Ele começa a ouvir o pai da menina falando que ela estava viva, que ela estava respirando e o corpo dela estava quente. Ela voltou à vida. O Fuxi fez o corpo dela, deixou o corpo dela ali no chão e quando ele saiu do quarto, o corpo dela voltou à vida. Simplesmente o Fuxi tem esse poder. A minha teoria é que se o espírito da pessoa estiver perto do Fuxi, que normalmente está, que ele acaba levando todos os espíritos com ele ali. Quando o Bonsama olha o Fuxi de longe, ele vê vários espíritos. O espírito do urso, aquele urso gigante, ele vê o espírito da Tonara, ele vê o espírito da Marge, da Perona, de todos eles, aqueles que o Fuxi consegue se transformar. Então, se o espírito estiver perto e o Fuxi fizer o corpo, é como se o espírito habitasse novamente no corpo da pessoa. Essa é a minha teoria, eu não sei se está correta, mas parece ser isso. E quando o Bonsama percebe isso, que o Fuxi consegue fazer isso, ele vai correndo contar pro Fuxi, e nesse momento o cara do capuz preto, ele aparece, ele fala, você sabia de tudo, né? E ele só fica olhando pro Bonsama, assim como se realmente ele confirmasse que sabia daquilo, mas ele não queria contar pro Fuxi. E aí outra teoria, de que acredito que esse é um plano dele, para que o Fuxi ele desenvolva todas essas pessoas que morreram, que o Fuxi pode se transformar para utilizar para os objetivos dele, que é lutar contra os Knockers. Na verdade a gente não sabe muito bem quais são os objetivos dele, mas são necessários para o amadurecimento e o desenvolvimento do Fuxi. Então praticamente o Fuxi ele não pode saber. Um dia ele vai acabar descobrindo, mas não pode saber. Então ele vai atrás do Fuxi para contar, e quando chega perto, quando ele ia falar, ele começa a pensar, mas se o Fuxi souber, o que vai acontecer? Ele vai me deixar, ele vai procurar todas as pessoas, vai fazer o corpo das pessoas que estavam com ele e assim seguir outro caminho. Então fica ali numa ambiguidade, uma dualidade muito grande, se vai contar ou não pro Fuxi sobre esse poder dele. E acaba não contando. Ou seja, uma questão ali egoísta imperou e ele definitivamente não contou para o Fuxi. Bom, após isso eles retornam novamente para o reino de Ulares e lá continua a seguir a vida normalmente, e o Fuxi cada vez mais está interessado nos sentimentos amorosos. Ele realmente está intrigado com isso, ele quer saber como funciona, como é essa sensação para as pessoas, porque acaba que ele fica pensando em todas aquelas pessoas que morreram e perderam essa possibilidade de amarem, de se sentirem amadas. Então ele fica muito intrigado com isso. E a gente descobre também que o Todo não é homem, ele é uma mulher, e eu acho que, bom, parece muito aquela menininha que o Bonsama viu quando ele era criança, que ele se apaixonou e que tinha um lencinho. Eu não sei, mas eu acho que é aquela menina, porque parece, tem um cabelo cortadinho também, curtinho, é loirinha, mas o Todo é uma mulher. Acabou ali ficando por uma confusão como um homem, porque o Bonsama confundiu ele com um homem e chamou para ser a cadeira do príncipe, né, para sentar nele. E ele ficou ali como homem e se apaixonou pelo Bonsama. Então entendam agora que é uma menina e que talvez possa ter uma chance ali com o Bonsama. Mas retornando para essa curiosidade do Fuxi, ele está muito intrigado com as relações humanas,
com questões amorosas e está cada vez mais buscando entender isso, como se fosse ali um desejo interno. E no final do episódio, mostra um pedido muito especial do Carracco. Ele pede o Fuxi em casamento. Pede para casar com o Fuxi porque ele está apaixonado pelo Fuxi e ele não vê o Fuxi como um homem, ele vê o Fuxi como uma mulher que ainda não é acostumado a ser uma mulher, a ser do sexo feminino, como a Perona. Mas ele quer se casar com o Fuxi. Enfim, tá essa confusão total aí, não sabemos o que vai acontecer. O Bon-sama viu esse pedido, ficou um pouquinho encucado ali, mas o episódio terminou dessa forma. Tá, agora vamos lá para as ponderações desse episódio. Saber desse novo poder do Fuxi é extremamente surpreendente. Ou seja, se o espírito da pessoa estiver perto dele, próximo dele, pode incorporar o corpo, a casca que o Fuxi fez àquela pessoa. Então, se o Fuxi quiser, ele pode dar vida a todas as pessoas que estão ali com ele, da Perona, da Marte, do urso até mesmo, então todas as pessoas que estão próximo dele. E o Bon-sama, ele tá com essa dúvida se vai contar ou não pro Fuxi, porque ele tem um objetivo de se tornar rei, e na cabeça dele ele só vai conseguir se tornar um rei se o Fuxi estiver com ele, conseguir fazer com que o pai do Bon-sama entenda que ele pode ser rei. Tem o terceiro ponto, que é o Carracco apaixonado pelo Fuxi / Perona, e tá dessa forma. Vamos ver como é que vai ser o andamento desse episódio. Mas lembrando que tá bem igualzinho ao mangá, tá seguindo fielmente ao mangá. Bom, gente, então o episódio saiu dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, até o episódio 6 de To Your Eternity.